Salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estamos em um mundo abençoado de pessoas que vieram conhecer um pouco mais para poder ensinar. Um ditado no mundo que diz que não senta para aprender, não pode se colocar de pé um dia para poder ensinar. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo a sua presença, que Deus possa visitar nossa mente, nosso coração nessa noite e nos ensinar um pouco mais da sua palavra e qual é o objetivo do céu na terra. Pai, nos perdoa porque não somos dignos de nada, mas o Senhor escolheu homens e mulheres para levar o teu evangelho e nós acreditamos que estamos no meio dessa multidão de pessoas que o Senhor procurou e encontrou, Senhor. Nós estamos decididos, nós queremos ser útil ao Senhor, nós queremos ser usados como um vaso de valor em tuas mãos. Nós reconhecemos que nada somos, nós sabemos das nossas limitações, mas mesmo assim estamos colocando diante da tua presença, Senhor, para o Senhor poder nos moldar, nos ensinar, nos capacitar. Senhor, prepare o nosso coração, a nossa mente, e que sejamos instrumentos usados em tuas mãos, como ninguém nunca foi. Quando nós entrarmos nos lares, Jesus, mande uma legião de anjos, uma comitiva para angelical expulsar os demônios, curar, meu Deus, os enfermos, Senhor, com a tua presença onde nós chegarmos. Que os lares que estiverem quebrados possam ser restaurados, que as casas que estiverem destruídas, que elas possam ser reconstruídas na autoridade que há em teu nome, Jesus. Nos usa como instrumento em tuas mãos, como uma flecha na mão do valente, que possamos acertar o alvo e que o nosso alvo seja ganhar almas para o Senhor, ganhar almas para o Senhor. E o teu nome, somente o teu nome, ser exaltado e glorificado, não só hoje, mas para sempre, Senhor, para todos sempre. Amém. Amém, querido. Deus seja louvado. Queridos, se qualquer hora alguém chegar nessa igreja ou em qualquer uma outra igreja e perguntar quantas almas você já ganhou para Jesus, todos nós tomaremos um tapa na cara, porque ganhar alma não é algo fácil, né? Ganhar alma, a alma é um negócio difícil, porque o ser humano é difícil de se lidar com ele, é difícil de compreender o seu próprio Criador, né? O próprio Deus tem dificuldade de se relacionar com a sua própria criatura, porque a criatura, por mais menor que seja, insignificante que seja, ela quer impor os seus próprios limites. Como eu creio no livre-arbítrio, Deus deixa o ser humano. Por isso que temos uma igreja grande, porém muito pouco produtiva, né? Temos uma igreja que poderia abalar a terra inteira, mas não alcança um objetivo tão grande, porque vivemos uma teologia que as pessoas elas entram no santuário em busca de um milagre, em busca que Deus sare alguma enfermidade, restaure um casamento, que Deus liberte o filho, que Deus faça alguma coisa. Elas até vêm em busca desse Jesus que muda a história, porque alguém apresentou, alguém falou. Depois que elas encontram esse Jesus, e muitos delas encontram também a cura, a libertação, porque o Evangelho faz isso, Cristo está vivo, Ele ressuscitou no terceiro dia, elas acostumam apenas com o hábito de sentar, ouvir uma palavra de alguém que de repente se consagrou, leu a Bíblia, buscou durante muito tempo, passou seus processos com Deus, sofreu o que tinha que sofrer, recebeu uma unção. Então dá-se a entender que quem está no altar, ele tem toda a responsabilidade do mundo de servir a pizza, a picanha, o contrafilé, e todo mundo tem que sair e falar assim: poxa, alimento muito bom, eu amei esse restaurante, né? Que restaurante bom, como eu fui bem servido. Mas como foi ministrado aqui ontem, a Bíblia fala que o maior para Deus é aquele que serve, né? Então é uma teologia maligna, diabólica, essa ideia que as pessoas elas querem apenas vir para a igreja, sentar, ouvir a palavra e ir para casa. O maior objetivo que as pessoas acreditam que elas alcançam na vida é quando elas conhecem Jesus, elas são batizadas nas águas, elas se tornam às vezes dizimistas da casa de Deus, já é uma pessoa assim que já está em um nível muito avançado, porque as pessoas têm dificuldade também em ser fiel a Deus com a questão do dízimo, porque dinheiro é um Deus também, então compete com o Deus do céu, que criou os céus e a terra. E quando alguém se destaca muito, chega em um nível muito alto, ela se torna um pregador de altar. E isso é muito bom, temos pregadores de altar, né? É muito bom
que alguém seja usado por Deus nos altares. Mas na verdade, o altar é só uma consequência de uma vida com Deus. O objetivo do Evangelho é um só, é ganhar almas para Jesus. Só isso. O Evangelho se resume nisso. Para aqueles que se foi alcançado, se resume nisso, né? Talvez alguém falar, tal pessoa ele é mestre, ele tem faculdade disso, ele tem doutorado, esse cara é PhD no cara. Ele pode ser o que ele for, mas o objetivo central é só ganhar alma. Às vezes o cara estudou a vida inteira, tem não sei quantos anéis, não sei quantos diplomas e não ganha alma. Eu tenho amigos meus que são professores de faculdade de teologia, e ele diz, um pastor muito bem intencionado, porque a maioria não chega a esse senso, ele diz assim: olha pastor, não adianta nada, a gente forma esses caras, mas esses caras vão na igreja e ficam sentados lá. A gente ensina, a gente capacita eles têm anéis de formatura, mas eles não ganham alma para Jesus, né? São pessoas que não entenderam o propósito da coisa. O objetivo do Evangelho é um só, é ganhar os perdidos. E se resume nisso, né? Se resume nisso. Ganhou os perdidos, você estourou no norte. A Bíblia fala que quem ganha um pecador apaga uma multidão de pecado e provoca festa no céu, né? Esses dias atrás eu até estava brincando, eu fui lá e 2 pessoas aceitaram Jesus. No meio do caminho, o diácono Wagner falou para mim: pastor, a Bíblia diz que quem ganha quando o pecador se arrepende tem festa no céu. Então hoje vai ter 2 festas. Será que a festa lá vai até aqui? Eu falei: eu não sei, hoje o Paulo deve estourar lá até na madrugada, porque foram 2 almas que se renderam a Jesus. Então haverá festa no céu. Hoje os anjos vão se arrebentar no céu, vai ter festa no céu. O objetivo é um só, ganhar almas, né? E por que não ganhamos almas? Primeiro, porque não é fácil ganhar uma alma. Segundo, porque somos egocêntricos, não pensamos em nós mesmos. Somos pessoas que, quando você vai fechar um negócio com alguém, você nunca vai fechar um negócio para empatar, você vai sempre ganhar, sempre querer uma vantagem, né? Porque o Evangelho, ele não tem, as pessoas não se envolvem tanto com o Evangelho, porque o Evangelho está baseado em percas. Esse é o grande lance. Se nós falássemos de uma coisa que desse 1 milhão de vantagens, porque o Evangelho que oferece vantagem é o Evangelho de receber, não é o Evangelho de servir, o Evangelho de ser um obreiro, o Evangelho de ser um homem de Deus, um obreiro que se doa. Porque quem vem para esse nível, ele vem perder, né? Ele vai deixar às vezes de fazer uma coisa para ele, para fazer uma coisa para Deus. Eu até costumo falar, quem levanta a mão para aceitar Jesus já começa perdendo, já perdeu o direito de decidir a sua própria vida. Ele diz assim: a partir de agora, já não mando mais em mim, é o Senhor agora já virei seu servo, né? Por esse fato do Evangelho ser algo que propõe percas, onde você tem que negar-se a si mesmo, as pessoas se limitam, elas puxam o freio de mão e dizem: só vou até aqui. Deus respeita isso. Por exemplo, quando você chega em uma casa, as pessoas te receberem na sala, ela te recebe na sala dela, oferece um café e tal, mas poucas pessoas irão te conduzir até o quarto dela, até a cozinha dela. Para isso acontecer um nível de amizade muito maior, né? Então eu percebo que as pessoas recebem Deus na sala. Ó, Deus, aqui tá bom, eu já vou para a igreja, já vou no culto, já sou, aqui tá bom. Mas algumas pessoas dizem assim: Senhor, vem cá, entra aqui comigo, isso aqui é meu quarto, isso aqui é minha cozinha, Senhor, né? E elas convidam o Senhor, e o Senhor vai entrando em sua vida e vai desfrutando de todos os cômodos que existem na sua própria vida. Então, como Deus é muito educado, Ele só vai até onde as pessoas permitem. Por isso que você vai ver que a maioria das pessoas se tornam apenas membros, são apenas seguidores, né? Até desde a época de Jesus tinha poucos discípulos e uma multidão de seguidores. Vocês estão aqui nessa noite como na qualidade de discípulos, né? Como discípulos, vocês precisam entender que vocês são diferentes dos demais. Não são melhores, mas são diferentes. Aonde vocês chegarem, saiba de uma coisa: você vai chegar lá para mudar a história daquela casa, daquele lugar, e acabou. É necessário ter essa confiança, que quando você chegar em uma casa para apresentar o Evangelho, você está em um nível maior que os demais ali. Quando eu falo isso, não é nem questão de soberba, é o seguinte: a sua responsabilidade é maior. Você precisa ter um conteúdo maior, você precisa ter uma mente mais avançada que os demais, porque se eles fossem igual a você, não era você que estava lá ensinando Jesus para ele. Então a você já foi confiado algo maior. Então você vai chegar lá e vai chamar a responsabilidade para você. O amigo de Deus, ele é um plano de salvação. O Evangelho
de Jesus, ele se resume no plano de salvação. Então, o amigo de Deus nada mais é do que um plano de salvação. Nós vamos entrar nos lares e vamos, durante 8, 10 semanas, apresentar um plano de salvação. Possivelmente, essa pessoa vai começar a congregar, vai ser batizada nas águas do batismo e será salva em nome do Senhor Jesus. E no nome do Senhor Jesus, ela pode chegar a um nível maior. Vocês vão treinar elas e elas vão fazer parte da equipe de vocês. E quem sabe futuramente ela não vai liderar uma outra equipe também, né? Porque nosso objetivo é termos no mínimo 20 equipes aqui, durante não sei qual tempo que Deus vai proporcionar isso para a gente. Nós precisamos ter 20 equipes. Por que 20 equipes? Porque 20 equipes trabalhando, fazendo 3 amigos de Deus semanais, nós vamos ter 60 amigos de Deus semanais. 60 amigos de Deus. Se em cada casa tiver 2 pessoas só, nós vamos estar ministrando por semana 120 pessoas. Então é uma mega igreja fora da igreja. É uma coisa assim já fora do comum. Como que uma igreja discipula 120 pessoas fora da igreja? Se a gente está acostumado só a andar só na igreja e vai para casa. É por isso que quem trabalha com modelo de célula, com discipulado, eles crescem assustadoramente mais. Porque é uma questão de inteligência. Jesus disse, ninguém acende uma luz para colocar debaixo da mesa. Não, mas coloca um ponto alto para que todos possam se enxergar. Então, o amigo de Deus é o plano de salvação. Na pior das hipóteses, você foi lá 8 semanas, ensinou aquela pessoa tudo que tinha que ensinar. E o infeliz não quis Jesus. Na pior das hipóteses, no dia do juízo, eu imagino que Deus não vai olhar para você e falar, ó filho, tá vendo ali, ó, vai ser condenado porque você negligenciou. Não será cobrado de você o sangue dessa pessoa, a alma dessa pessoa. Ou seja, você vai dar kits com Deus. Porque eu costumo falar sempre do Evangelho. O Evangelho tem uma passagem na Bíblia que fala sobre o atalaia. Eu ouvi essa mensagem há muitos anos, nunca mais esqueci dela. O atalaia fica no ponto mais alto da cidade, como nos quartéis, aqueles homens que ficam lá guardando os quartéis, que são os sentinelas. Ele fica no ponto mais alto, ele ficava no ponto mais alto da cidade, guardando a cidade. Quando o exército inimigo vinha se aproximando, quando o atalaia via de longe, ele tocava a trombeta, porque o exército que ele estava guardando se despertava rapidamente, pegava nas armas e ia para o combate. Aí a Bíblia diz, havendo combate, o sangue derramado após o atalaia ter tocado, não seria cobrado do atalaia, ainda que o exército dele perdesse, não seria cobrado nada do atalaia, porque o atalaia fez o que deveria fazer. Ele foi chamado para aquilo, para tocar a trombeta. O atalaia não foi chamado para uma outra coisa, era tocar a trombeta para o exército despertar. O que acontece? Quando o atalaia viu o exército inimigo vindo e ele não tocava a trombeta, todo o sangue derramado era cobrado do atalaia. Nós somos esses atalaia. Todas as pessoas que morrerem, que nós tivemos a oportunidade de pregar o Evangelho, nós não pregamos, nós não tocamos a trombeta, esse sangue será cobrado da gente. Nós tivemos uma oportunidade, né? O exército inimigo estava vindo, nós sabíamos que a pessoa estava em pecado, que quando ela morresse ela não conhecia Jesus, ela ia ser condenada, e nós fizemos pouco caso disso. Nós negligenciamos a oportunidade de confrontar aquela pessoa com o Evangelho, né? Então nós ficamos quietos, não tocamos a trombeta, não ficamos quietos na nossa. Então nós somos um atalaia que não tocamos a trombeta. Por isso, eu acredito que no dia do juízo Deus vai cobrar da gente essas almas, né? Você, Anderson, deveria ter ganho aquelas pessoas, não ganhou, filho. Olha, tá vendo ali agora vai sendo levado ao abismo por causa do que você negligenciou. Era você que era para ter feito aquilo. Eu acredito, eu tenho esperança na minha salvação. Algumas pessoas dizem assim, importa a mim entrar no céu. Se eu chegar lá e for morar na favela, já está de bom tamanho. O que importa é entrar no céu. Eu também tenho essa expectativa de entrar no céu. A minha alma anseia em morar com o Senhor. Mas eu tenho algo em mente. Eu não quero viver algo no céu, uma experiência no céu. Tem uma coisa que eu me preocupo muito com isso. Eu não quero chegar no céu porque eu tenho um sonho. O meu sonho é quando eu chegar no céu, Deus falar, vem cá, filho. Me dá um abraço aqui, você tentou. Você não foi o melhor, mas você tentou. Valeu, pelo menos você tentou. E eu tenho medo de quando eu chegar no céu, eu não tenho coragem de olhar nos olhos de Jesus. Porque quando você deve, você não olha no olho da pessoa que você deve. Então eu acho que mesmo se eu entrar no céu, o céu, eu não vou me sentir à vontade no céu, se eu não conseguir olhar nos olhos dele, né? Já pensou de vir me abraçar e eu passar a mão no rosto dele, cara? Falar, oh, Jesus, valeu, tentei. Então eu quero isso,
que isso aconteça comigo e que isso aconteça com vocês. Nós chegarmos no céu e poder olhar nos olhos do Cordeiro, né? E sermos encontrados, abraçados por Ele e falar assim: ó Senhor, eu tentei, não fui uma pessoa extraordinária como deveria, mas eu dei o meu melhor, tentei dar o meu melhor. Por isso, vamos pregar o Evangelho, e aquelas pessoas que não se converterem, nós tocamos a trombeta, foram elas que perderam na batalha, não fomos nós, da gente não será cobrado. Amém? Então é de suma importância que vocês entendam que quando você chegar em qualquer lugar, você está em um nível mais alto que os demais. Isso não faz a gente melhor, não, mas nos faz diferente. Por quê? Nós temos uma responsabilidade que eles ainda não têm. Então o nosso peso é maior. Por isso, quando chegarmos em qualquer lugar, não vai chegar lá para decidir. Em nome de Jesus, não vai chegar para decidir o jogo. Pode estar virado de cabeça para baixo. Eu vou levar o cara que resolve esse problema para vocês aí, é Jesus. Se o resultado final não vai depender só de mim, mas o que eu puder, eu vou levar. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Ponto. Esse é o nosso papel. Então, a gente chega para mudar a história, fazer um divisor de água nas casas, nos lares aonde nós entramos, tá? Então, a primeira aula do projeto Amigo de Deus, que é um discipulado, é um plano de salvação. O Amigo de Deus é um plano de salvação. Você vai ensinar as pessoas um plano de salvação. Na segunda aula você vai entender melhor por que é um plano de salvação, tá? O que é um plano de salvação? O plano de salvação imagino que é algo que estava perdido e alguém pensou: cara, eu preciso criar um plano para salvar esse negócio aí. Eu construí uma parede e a parede começou a cair para o outro lado. O Davi ali é pedreiro. O que nós pensamos? Cara, eu vou fazer uma parede paralela a essa, com ferragem mais forte, um muro de arrima, porque senão essa casa vai cair. Então Deus viu que o homem se perdeu. O que ele fez? Ele criou um plano de salvação para resgatar os perdidos. Primeira aula, a verdade. Lembrando sempre que o amigo de Deus não é um culto tradicional, é um discipulado, tá? Não é aquele culto tradicional, não, é um discipulado, é um ensinamento. Você vai ensinar ela, você vai jogar uns parafusos na mente dela e virar as costas e ir embora, deixa que o Espírito Santo faz o resto. A primeira aula chama-se A Verdade. Qual é o objetivo dessa aula? É sempre importante, quando você pegar a aula para fazer, você saber onde você quer chegar com aquela aula. Eu preciso alcançar esse objetivo, porque você vai trabalhar na sua mente direto. O meu objetivo é fazer essa pessoa acreditar nisso. Porque aí você mesmo vai trabalhar se cobrando. Eu preciso que isso aconteça, eu preciso que isso aconteça. E no final acaba acontecendo. Então, trabalhar com estratégia. A primeira aula é a verdade. A verdade é... Vamos descobrir agora qual é a verdade. Vamos lá. Porque, algumas pessoas aqui já foram nos lares, outras não. Que nem o Demerval, a esposa dele, o Davi nunca foi nos lares, os irmãos nunca foram nos lares. Então, vou fazer uma pequena simulação. Nós entramos nos lares, né? Entrei na casa. Pai, Senhor, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem e tal? Beleza. Então, estamos aqui nessa noite para a gente podermos darmos início ao projeto Amigo de Deus. A nossa primeira aula hoje é a verdade. Vamos fazer uma oração, né? Vamos fazer uma oração invocando a presença de Deus sobre esse lugar. Então, faça uma pequena oração, nada daquelas orações gigantescas, só se Deus te conduzir. Aí cada caso um caso, mas faça uma oração básica. Uma outra coisa que é de suma importância: quando um estiver orando, os outros só fazem concordância. Porque se todo mundo começa a orar, a pessoa não compreende aquela oração e até assusta as pessoas que não estão acostumadas com aquilo, né? E o amigo de Deus, vocês vão perceber, que eu vou ensinar para vocês o seguinte: às vezes o X da questão está na oração. Porque às vezes você entra nos lares e as pessoas estão possuídas de demônio, ela não presta atenção em nada que você está falando. Você está falando com ela, ela está brincando com o bebê, com o cachorrinho dela. O diabo está roubando a atenção dela. Então o que acontece? Cara, eu fico doido quando eu estou pregando o evangelho, as pessoas ficam... Eu fico doido com isso. O que acontece? Aí eu dou corda para ela. Eu falo assim: no final eu te pego. O que é que eu faço no final? No final, que eu ministrei a aula, eu vi que ela não entendeu nada, que ela não prestou atenção em nada. Eu falo assim: fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração. Aí ela, todo mundo fecha o olho, coloca, e eu faço a aula inteira em oração. Por isso que todo mundo não pode orar, porque a minha oração será uma ministração. Porque como eu mandei ela fechar o olho, pela primeira vez eu consegui tirar ela da terra. Porque ela está assim, olhando para tudo, brincando com todo mundo.
senta, ela não quer ouvir a palavra, porque o diabo não quer deixar ela ouvir a palavra, porque a palavra vai mudar ela. Então é normal, inclusive algumas possessão de pessoas que têm problema de demônio, elas não prestam atenção na palavra, porque se prestar atenção manifesta. É uma experiência que eu tive com Deus sobre isso. Então vai ser normal. Então no final você pega ela durante o discipulado, na oração você pega ela. Por isso que é importante que todo mundo orar junto com você, fazer aquele culto, aquelas orações que nós chamamos de oração de guerra, é para caso específico, né? Em alguns casos específicos, vamos fazer oração aqui de quebra de maldição e tal. No caso específico, culto de libertação, alguma coisa, pode todo mundo orar junto. Mas normalmente eu instruo as pessoas assim, um ora e os outros entram em concordância, né? Para que a pessoa possa compreender a palavra, que é a palavra que vai libertar ela. Pois bem, está escrito assim: porque é por intermédio do Evangelho que está centralizado na pedra angular, que é Cristo Jesus, que somos salvos. Amém? Nós vamos dizer, olha, o Evangelho está centralizado, a salvação está centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Salvação não se baseia assim na religião, na denominação. Salvação se baseia na pessoa de Cristo Jesus, o Messias, o libertador. E a Bíblia diz em João 8,32, peça para a pessoa abrir a Bíblia, se não tiver, peça para alguém que está te auxiliando, ler a Bíblia, a sua Bíblia, e mostrar para ela ver que o que você está falando está na Bíblia, tá? Às vezes, quando tiver muito versículo, não precisa ler todos, mas pelo menos alguns, até você perceber que ganhou a confiança daquela pessoa. No início é de suma importância pedir para ela abrir a Bíblia. Se tem Bíblia aí, abre a Bíblia, e vai estar escrito assim no Evangelho de João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo mundo já ouviu esse versículo. A questão é, que verdade? Né? Que verdade? Cada um tem sua verdade, né? Todo mundo tem sua verdade. Vamos dizer assim, eu estava fazendo com o irmão deixando. Se tratando de time, cada um torce para um time. Cada um acha que o seu time é o melhor. É a verdade dele. O infeliz não acredita em nada. É ateu. É a verdade dele. Deus não existe. Então nós precisamos agora trazer o cara para o nosso campo. Lembra que você vai dominar a situação. Lá o controle está na sua mão. Lá você vai ter que fazer as pessoas conduzir ela para você. A teologia diz assim: quando você estiver pregando, lembra que o púlpito é um leão. Você precisa pegar ele pela barba dele. Porque pregar não é um negócio fácil, subir no altar não é um negócio fácil. E um dos meus professores falou assim para mim: Anderson, lembre que o altar é um leão e você precisa pegar ele pela barba dele, dominar ele. Então, quando você estiver pregando, uma das coisas, você precisa fazer com que as pessoas prestem atenção em você. Você precisa fazer com que as pessoas olhem para você, esteja fixado em você. Porque se isso não acontecer, a mensagem não terá efeito. Né? Por isso que alguns pregadores que às vezes param o culto e falam assim: essa criança aí, às vezes, não é porque o cara é chato, é porque realmente está tirando a atenção da igreja. E ele também está quebrando a linha de pensamento dele. Então, que verdade é essa? Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa se cada um tem a sua? O budista, a verdade dele é o Buda. O espiritismo, a verdade dele é o Evangelho segundo Allan Kardec. A maçonaria, o maçom vai ter a verdade dele para lá, que é o ocultismo, 1 milhão de coisas. É a verdade dele. E eles vão se basear nisso, a cada um tem suas verdades. Beleza, é verdade, cada um tem sua verdade. Mas o que acontece? Você pode se usar como exemplo assim: eu tentei descobrir qual é a verdade de Deus, porque eu tenho a minha verdade, você tem a sua, cada um tem a sua aqui. Mas e qual é a verdade de Deus? Porque a minha verdade pode estar errada, porque eu sou um ser humano. A sua verdade pode estar errada, porque você também é um ser humano. Então temos duas verdades. Uma verdade chamada verdade relativa. O que é uma verdade relativa? Pode ser, pode não ser. É uma verdade segundo a sua forma de pensar, de imaginar. Mas existe uma outra verdade, que chama-se verdade absoluta. E que verdade é essa? É a de Deus. Porque Deus não é. Ele é Senhor. Então vamos em busca da verdade de Deus, porque as nossas pode estar completamente errado. Então vamos tentar descobrir que verdade é essa. Porque Jesus disse: se nós conhecer ela, nós vamos ser libertos. Então vamos ver qual é a verdade de Deus. Porque a nossa pode estar completamente errada pelo fato de sermos seres humanos. No Evangelho de João, versículo 17, capítulo 17, versículo 17, Jesus faz a sua última oração pelos seus discípulos. Jesus faz a última oração pelos seus discípulos.
Na oração de Jesus pelos seus discípulos, ele pede algo para o pai dele. Ele diz assim: Pai, santifica eles na verdade. Aqui na apostila não está mais na Bíblia, tá? Santifica eles na verdade. Aí está escrito aqui no que está na apostila, ó. E disse-lhe Jesus: a verdade é a tua palavra. Então, a verdade, Jesus disse que é a palavra, não é o que eu penso, não é o que eu falo, não é o que a religião ensinou, é o que a Bíblia diz. Lembrando que essa aula, o objetivo dela é fazer a pessoa acreditar na Bíblia, tá? A ideia central é essa. Você precisa sair daquela casa tendo a certeza de uma coisa: aquela pessoa vai acreditar na palavra de Deus a partir de agora, vai saber que a Bíblia é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Então Jesus disse: santifique-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Então a verdade de Deus, Jesus disse, quem disse foi Jesus, que é a Bíblia Sagrada, é a palavra. Então a nossa verdade já não tem mais valor, a sua verdade não tem mais valor. A verdade de Deus, Jesus é quem disse aqui, que é a palavra. Se nós cremos em Jesus, ele está dizendo que a verdade é a Bíblia Sagrada. Aí agora, já tem uma explicação básica aqui, ó, que vocês mesmos podem já ler, né? Só existe uma verdade absoluta. Essa verdade é a palavra do Senhor. A minha verdade e a sua verdade não tem valor nenhum diante da verdade do Senhor, ou seja, da Bíblia Sagrada. Você vê que eu estou empurrando a pessoa para acreditar na Bíblia? Estou levando ela para ela crer na Bíblia, ela acreditar na palavra de Deus. Porque a nossa verdade não é compatível com a verdade do Senhor. Porque o Senhor não vai se dobrar diante do que eu ou você achamos ou pensamos. Mas somos nós, as suas criaturas, que temos que nos curvar diante da sua soberana vontade. Não é Deus que tem que ser do nosso jeito, mas somos nós que temos que ser do jeito de Deus. Não é Deus que serve o homem, mas o homem é quem tem que servir a Deus. Amém? Então, somos nós que temos que servir ao Senhor. A nossa verdade não tem validade diante de Deus. E para provar, como diz os carioca, para esculachar que a verdade nossa não tem nada a ver com a verdade de Deus, Isaías diz em 55, 9, diz assim, ó: assim, isso aqui é para você mostrar para a pessoa, olha a diferença do que você acredita, do que eu acredito para a vontade de Deus, como estamos distantes às vezes, podemos estar distantes às vezes. Assim como os céus são mais altos do que a terra. Aí você para e vai se dar uma olhada se na altura da terra para o céu não é distante. Olha só o que a Bíblia está dizendo: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Aqui Deus está desbancando todo mundo. Ele diz assim: meu irmão, olha a altura do céu para a terra. A vida, a sua verdade está tão longe de mim que você não tem nem noção. Nós estamos distantes um do outro. Então aqui mostra que a verdade de Deus é a dele e a nossa pode estar completamente errada. Olha a distância. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Aqui também você pode trazer uma palavra profética para a vida daquela pessoa, para aquela casa, porque lá na hora de Deus te levar a ministrar sobre o que Deus tem para fazer ali, que é algo infinitamente maior do que eles pensam, imaginam. Porque olha só, o pensamento de Deus é infinitamente maior. Quando a gente pensa uma coisa, Deus já pensou algo muito infinitamente maior, né, do que daquilo que passou pela nossa cabeça. Então, aqui agora, nós aprendemos nessa noite que a verdade não é o que nós pensamos, não é o que nos ensinamos, mas é o que a Bíblia diz. Quando eu quero saber se uma coisa é verdade ou não, se o que o padre está falando é verdade ou não, se o que o pastor está falando é verdade ou não, eu vou na Bíblia. E tem que ter texto e contexto, não pode ser um versículo isolado, para que não haja heresia. Daí nascem essas seitas, né? Que eles pegam o texto sem contexto e lançam as heresias, aí as pessoas acreditam. Então a verdade, Jesus disse que é a palavra dele. Amém, irmãos? Amém. Então, a verdade é a palavra do Senhor. Né? Nessa noite nós vamos orar aqui já fazer o encerramento da primeira aula, né? Já a primeira, você viu que é rápido, o homem de Deus, rápido. Então vamos fazer o encerramento já da primeira aula, vamos fazer uma oração nesse momento. Aí você fala, fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração e você começa a orar: Senhor, nós aprendemos nessa noite que a verdade é a tua palavra, Senhor, então nos ajuda a andar na tua palavra, nos ensina a andar na tua palavra. Nós abrimos mão das nossas verdades, Senhor, e você começa a ministrar na oração aquilo que você acabou de ler,
Porque nesse momento, se a pessoa não conseguiu ser tocada, ela vai ter mais uma oportunidade de aprender em Cristo Jesus com os olhos fechados, sair da terra e ter um encontro com Deus nesse momento, né? Fez essa oração. Eu só cometi um equívoco aqui. Você entra na casa, faz a oração, entoa 2 louvores e entra na palavra, tá? E esse já é o encerramento da aula de hoje. Deus abençoe a sua vida. Semana que vem estaremos novamente aqui, tá? Qualquer coisa pode nos procurar durante a semana. Se a irmã precisar de uma oração, pode nos procurar. Aí homem fala com homem, mulher fala com mulher, aquelas coisas básicas que nós já sabemos já. Amém? Essa foi a primeira aula, a verdade. Pode